Meu nome é Daniela Leite, da Multi Intercâmbio, e eu vou mostrar para vocês como é simples você emitir o seu próprio ETA. O ETA é o Electronic Travel Authorization, aqui ó, Electronic Travel Authorization, que é uma autorização eletrônica para você viajar a passeio ou estudos até 6 meses para o Canadá. Ele é utilizado como se fosse um visto de visitante, mas ele não pode ser utilizado caso você faça a sua entrada no Canadá, sua primeira entrada no Canadá por via terrestre, aí você não pode usar o ETA, você vai usar um visto de visitante, ou você venha por via marítima. Então, se você vai pegar um cruzeiro nos Estados Unidos e vai descer no Canadá, você também não pode entrar com o ETA, você vai precisar de um visto. Agora, se você vai fazer a sua viagem por via aérea, daí sim você pode fazer com o ETA. O ETA ele tem validade de 5 anos ou o mesmo tempo do seu passaporte, caso seja inferior a 5 anos. Então, vamos supor que seu passaporte vai vencer daqui a 3 anos, você vai ter um ETA válido por 3 anos, porque o ETA que você vai emitir vai ficar vinculado a este passaporte. E o tempo máximo de validade de um ETA é de 5 anos. Você pode tirar um ETA se você já tem um visto, eu estou falando isso para o brasileiro, tá? Porque outros países, outras nacionalidades pode ter outras regras. Para o brasileiro se você tem um visto americano ainda válido, você pode pedir para emitir um ETA, ou se você, nos últimos 10 anos, já teve um visto canadense válido, mesmo que hoje não esteja mais válido. Então, o visto americano precisa estar válido, mas o visto canadense não precisa. Ele precisa só ter sido emitido nos últimos 10 anos, tá? Aqui você começa, eu vou deixar o link, né, onde você deve ir no site oficial do governo para você poder fazer a emissão, e você começa com um pré-questionário. Então, ele está perguntando aqui, qual o documento que você vai utilizar para viajar? No caso, é o passaporte, a não ser que você vá de outra forma, tá? Mas regra é o passaporte, que está falando, por exemplo, de refugiado e tal. Depois, ele vai te perguntar qual é o país, né, que você, aonde o seu passaporte foi emitido. Então, aqui o nosso exemplo é o Brasil. Se você tem dupla cidadania, no nosso caso, não tem. Se você tem a residência americana, green card, tudo mais, no nosso caso, não tem. A gente está fazendo um cliente fictício aqui, né? Se você já teve um visto canadense nos últimos 10 anos, ou se você tem hoje um visto americano que seja válido. Porque isso, como eu falei no começo, você pode emitir um ETA se você já teve um visto canadense nos últimos 10 anos, mesmo que este visto não esteja mais válido. Agora, o americano precisa estar válido para você poder emitir o ETA utilizando as informações do visto americano, tá? Então, eu vou colocar aqui yes. Depois, how do you plan to travel to Canada? Quer dizer, lembrando, né? Você só pode entrar no Canadá por via aérea, né? Pelo aeroporto, porque nas outras fronteiras, como a terrestre, a marítima, eles ainda não têm o sistema para ler o ETA. Então, você não vai conseguir fazer sua primeira entrada no país por esses meios, né? Por carro, trem, ônibus, navio e tal, se você tiver com ETA. Você só consegue fazer por via aérea. Então, que o pessoal sempre pensa, mas o brasileiro óbvio que vai de avião. Não, às vezes você pode pegar um voo até, vamos dizer, Nova York, de Nova York querer subir de ônibus. Se a sua primeira entrada de Nova York no Canadá é, usando o ETA, você não vai conseguir fazer isso de ônibus. Você vai conseguir, por exemplo, você sai de São Paulo, vai até Montreal, por exemplo, vai estudar lá em Montreal, vai fazer um curso de inglês de um mês. Daí você pega uma excursão lá para Nova York e volta de ônibus. Tudo bem, porque na mesma viagem você já fez sua primeira entrada via aérea, então você já passou pela imigração e depois você saiu e voltou de ônibus, mas você está dentro da mesma viagem, então o seu ETA já foi lido, tá? Aí não tem problema. Bom, seguindo a próxima pergunta, né? Então, é por via aérea. Depois, o que você pretende fazer no Canadá? Porque lembrando que você pode fazer uma visita à sua família até 6 meses, né? Você pode passear, você pode simplesmente estar pegando um voo de conexão, você vai para uma reunião, ou
conferência, né? É a trabalho, mas não para trabalhar, né? Lá, a estudo ou a trabalho. Então, não que o ETA permita você trabalhar, tá? Não permite, mas ele quer saber, então, qual que são os seus planos, porque se você responder, por exemplo, a trabalho, ele vai indicar que você peça o visto de trabalho, tá? Então, eu vou colocar aqui como turista. Bom, como que você pode aplicar? Então, ele está dizendo, ó, de novo, que você só pode entrar por via aérea, o ETA custa $7. A gente aqui faz o ETA e, óbvio, que a gente tem um custo maior, porque a gente tem uma pessoa que vai perder todo esse tempo que eu estou te explicando aqui para colocar todas as informações, além da responsabilidade de fazer tudo isso. Então, a gente tem um custo para tudo isso. Mas se você quer fazer sozinho, tá aqui como fazer sozinho nesse vídeo, tá? Você vai ter tudo super detalhado. Então, você vai lá, Apply to ETA. Bora lá. Let's bora, como eu gosto de dizer, né? Então, vamos lá. Você vai aqui até o final, né? Aqui tem as explicações, né? Sobre o ETA e tudo mais, como você pode emitir. E você pode baixar aqui uma explicação, um flyer, na língua que você, no idioma que você tem preferência e tudo mais. Eu já vou aqui para o final, porque como eu estou explicando para vocês, eu não preciso, então, baixar um PDF explicando como faz, já que eu estou te explicando aqui por vídeo, né? Nesse vídeo. Bom, você tem aqui, você vai aplicar de uma pessoa por vez, tá? Você não pode trabalhar no Canadá utilizando um ETA. Você não pode estudar no Canadá utilizando o ETA, a não ser, por exemplo, cursos curtos, como fazer um curso de inglês, né, por um período curto e tal. Nem o high school você pode, tá? Às vezes o high school tem 5 meses, mas você não pode fazer com o ETA. Você vai fazer com visto de estudante, tá bom? O ETA você consegue estudar, mas esses cursos livres, né, como o de idiomas. É importante que você faça um print, né, de tela do seu recibo, porque ele não aparece para você depois, tá? Tomar cuidado com o e-mail, porque é por lá que você vai receber, então checar várias vezes antes de finalizar se o e-mail está bem certinho, porque é por lá que você vai receber. Uma outra coisa é ter certeza que você vai ter tudo correto ali, nome, data de nascimento, o número do visto, que esteja tudo bem certinho lá, porque se não tiver bem certinho, na hora de embarcar você vai ter problema. Então, faça com calma, tá? E depois, se você é um residente permanente, ou você tem um green card americano, você não precisa de um ETA, tá bom? Aí você vai lá, Get Fine Instructions. Muito bem. Aqui ele vai te perguntar se você vai aplicar com qualquer um desses passaportes, né, da Áustria, da França ou do México. Você vai dizer que não, que é de outro país. O que você pretende fazer no Canadá? Novamente, eu vou colocar como visitante ou turista ou visitando a família. E aqui vem algumas informações sobre onde estão as informações do passaporte, né? Onde estão as informações do visto e tudo mais. Vamos lá, continuar na aplicação propriamente dita. Quando você chega na aplicação, a primeira coisa que ele vai perguntar é se você está aplicando para uma outra pessoa, né? Em nome de outra pessoa. Então, se você está aplicando em nome do seu filho, do seu companheiro, companheira, enfim, se você está aplicando em nome de uma outra pessoa, você vai colocar aqui que sim, eu vou só mostrar, tá? Se essa pessoa for menor de idade, você vai colocar que sim. Ou se você não está aplicando em nome de outra pessoa, né? Você vai colocar aqui que não e vai seguir, tá bom? Muito bem. Primeira coisa que você vai colocar aqui é qual é o documento que você vai utilizar. Então, é o passaporte ordinário ou regular, né? É o passaporte aí que a gente usa normalmente para fazer viagem, passaporte brasileiro. Depois ele vai perguntar qual que é o código, né, que emitiu o seu passaporte. A gente está falando de um brasileiro, então o código vai ser o do Brasil, o BRA. Vai te perguntar novamente se você é residente permanente ou se você tem um green card americano, no caso que a gente ainda não tem. Qual é a nacionalidade que está no seu passaporte? Porque uma coisa é quem emitiu o seu passaporte, mas qual é a nacionalidade, né, que está no seu passaporte? Então, você tem outra nacionalidade, mas o passaporte foi emitido por uma autoridade brasileira, tá? No nosso caso, não, é tudo Brasil, tá? É um brasileiro com um passaporte brasileiro, que é 99,99% dos casos que a gente tem aqui, e provavelmente é o seu caso também.
Você vai viajar por avião, sim. E lembrando, gente, que a gente aqui tem acordo com companhias aéreas, Air Canada, por exemplo, que faz voo direto, tem voo para Montreal, para Toronto. Então, se você precisar de aéreo, converse aqui com a gente, que a gente tem essas informações para vocês. Nos últimos 10 anos, você teve um visto canadense, né, temporário? Então, não que você foi um residente permanente, nada disso, mas você teve um visto de estudante, um visto de trabalho, um visto de turismo. Então, se você teve, você vai colocar que sim. E aqui eu vou colocar os dois só para mostrar para vocês como é que ele vai aparecer. E se você hoje tem um visto americano válido, também vou colocar que sim. Para você emitir o ETA, você precisa ter esses dois? Não. Você pode não ter esse aqui, por exemplo, não ter tido um visto canadense válido nos últimos 10 anos, mas hoje você tem um visto americano, então você vai conseguir emitir o ETA em cima dessa informação. Ou ao contrário, você pode não ter o visto americano, mas nos últimos 10 anos você teve um visto canadense, então você pode aplicar em cima dessa informação. Não precisa ter os dois, não, tá bom? Aqui a gente vai pegar o número, né, de um visto americano e a data de validade dele para poder seguir. Então, vou dar uma pausa aqui, vou colocar, né, para a gente poder seguir aqui. Bom, eu não vou mostrar o número do visto, né? O visto americano você vai encontrá-lo do lado inferior direito em vermelho, tá? E a data que você precisa colocar é a data em que ele vai vencer, tá? É aqui a data que ele vai vencer. Então, no caso do exemplo que a gente vai colocar, ele vai vencer em 2034, no dia 12 de junho de 2034. Vou colocar agora as informações do passaporte e aí a gente continua aqui. Bom, depois que eu coloquei os dados do passaporte, e o passaporte brasileiro, regra, ele começa com letra. Então, ele tem letras e números, e ele tem tanto na parte onde você tem a foto, como na folha anterior, né, bem grande, o número do passaporte, né, letra e número. Você depois vai colocar o nome exatamente como está no passaporte, então o primeiro nome e depois o sobrenome exatamente como aparece no passaporte. Isso é muito importante, porque se não bater isso aqui, o ETA dá problema na hora do embarque. Depois a data de nascimento, daí o gênero, você pode colocar feminino, masculino ou outro, caso vou colocar aqui é menino. Brasil, né, onde ele nasceu. A cidade onde ele nasceu, São Paulo, está lá no passaporte, então é importante olhar também o que está no passaporte, né, na cidade de nascimento. A data em que o passaporte foi emitido e a data em que ele vence. Regra, ele vence em 10 anos, tá? Então, vai ser dia 22 de setembro de 2030, tá? No nosso exemplo. Aqui você vai colocar a sua nacionalidade, então, se você tem, além da nacionalidade brasileira, você tem alguma outra nacionalidade, você pode colocar. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem a nacionalidade italiana, mas ela não está com passaporte válido, teria que renovar, então ela não vai emitir um ETA em cima do visto do passaporte italiano, mas ela tem a cidadania, então ela vai colocar aqui. Depois aqui, se você alguma vez já aplicou para ter um visto, ou um ETA, ou um permit, né, de visitante, de estudo, de trabalho para o Canadá, no nosso caso a gente colocou que não, porque lá em cima, no nosso exemplo aqui, a gente colocou que ele só tinha o visto de... não visto, que ele só tinha o visto americano válido, tá? Aqui, o idioma de preferência, então, regra, costuma ser o inglês, mas se você tem mais facilidade com o francês, você coloca ali francês. Bom, depois que você escolheu qual é o idioma de preferência, né, para entrar em contato com você, você vai colocar o e-mail, lembrando que você tem que repetir, você não pode simplesmente copiar e colar, você vai repetir o teu e-mail aqui para ter certeza que está correto, é pelo e-mail que você vai receber esse ETA. Se você colocar errado, não vai receber. Depois, o teu endereço direitinho, lembrando que a primeira parte aqui, ó, é o número do apartamento ou a unidade, se for uma casa em condomínio e tudo mais. Na segunda, o street number, que é o número do imóvel na rua. Então, tipo,
o número do prédio, né? Ou o número do condomínio, não da sua casa lá dentro do condomínio, mas o número do condomínio, Avenida ABC, número 2000, casa A, por exemplo, tá? Então, aqui a gente colocou um exemplo também, Curitiba, distrito ou região nem há tanta necessidade. Depois, se você sabe quando você vai para o Canadá, você vai colocar aqui sim, no Travel Information, e aqui você vai colocar o ano, o mês, o dia que você vai, a hora direitinho que está lá na sua reserva, né, do aéreo, na sua passagem. Então, se você já sabe a data que você vai viajar, você coloca aqui sim e preenche aqui com os dados exatamente como você tem lá no teu aéreo. Se você ainda não sabe, se você está tirando o ETA porque você está planejando, mas você ainda não sabe quando vai embarcar e tudo mais, você coloca aqui não, só isso. Depois você vem aqui em concordar e pronto. Acabou. Coloca aqui, concordar. Aqui você vai copiar o seu nome e você vai continuar. Quando você for continuar, você vai para a página de pagamento. Aqui você precisa ter um cartão de crédito que possa fazer compra internacional, porque esses $7 é cobrado pelo governo do Canadá, então entra como uma conta internacional. A gente aqui usa muito o do Nomad. Então, quem tiver interesse em conhecer, pode ir lá no nosso Instagram, no link da bio, tem lá o link para vocês poderem adquirir o Nomad, que é um cartão que você pode ter uma conta nos Estados Unidos e já carregar dólar americano, inclusive fazer investimento nos Estados Unidos, mesmo estando no Brasil, e quando você precisa viajar, você pode utilizar, então você já pode ir comprando dólar quando está em baixa, por exemplo, né? E você pode também fazer as compras online, então você consegue pagar o ETA, por exemplo, utilizando o Nomad. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, mas também lá na bio do Instagram da Multi Intercâmbio também tem, se você quiser adquirir o cartão da Nomad, tá bom? Então, com ele você consegue fazer o pagamento de $7, por exemplo, vai ser $7 canadenses, vai dar menos em dólar americano. E é isso. Aí você vai aguardar no teu e-mail. Não se esqueça de dar o print, né? Quando sair o comprovante de pagamento, na tela seguinte, você dá o print, porque ele não emite o recibo para você. E aí você aguarda no seu e-mail até 72 horas o seu ETA chegar. Regra, ele chega imediatamente, tá? Mas eles têm um prazo até 72 horas para te entregar o ETA aprovado. Você não precisa imprimir esse ETA, levar com o passaporte e tudo mais, mas eles falam não precisa, mas eu recomendo que faça. Porque quem vai checar essa informação vai ser a companhia aérea na hora do embarque. E a gente já viu algumas situações chatas que teve que ligar na imigração e tudo mais. Então, não custa você ter as informações do seu ETA, ainda que não esteja ali impressa, mas pelo menos salva offline ali no teu celular, se você precisar desse e-mail que vem as informações do seu ETA. Porque o ETA, ele vai estar só de escanear o teu passaporte, o ETA deve aparecer no sistema da companhia aérea e da imigração, mas a gente já viu um ou outro contratempo, e essas coisas de contratempo em aeroporto é muito chato, ninguém quer ter, então já leva na mão, tá bom? Ali no celular, offline e tudo mais, para você, caso você precise. E é isso, let's bora, é só embarcar e pronto, tá tudo em ordem. Se você precisar de passagem aérea, de seguro, seguro-saúde, cartão, né, para a sua viagem, só falar aqui com a gente na Multi. Espero que você tenha gostado, gostou, dê seu like aí no vídeo, se inscreva, porque a gente vai sempre produzir conteúdo para ajudar vocês nas viagens. E se você sabe de alguém que está precisando dessa informação, só compartilhar. Falou? Até a próxima!